Bom dia, boa noite. Shabbat Shalom, Shavua Tov, Pesach, Kasher, Mesameach, Mashiach Now. Tudo isso está ligado. A gente vai falar hoje sobre o mundo, como ele deve ser nessa versão 2.022. Vocês podem reconhecendo aí o número, que é o ano que a gente está no calendário normal. Também tem a ver com isso, porque o mundo está ligado com justamente o que acontece no mundo em geral, certo? Na natureza, na ciência, no dia a dia, nos dias da semana, no normal, como a gente diz, né? O normal do mundo, com a criação do mundo que foi criado por Deus, né? Pouco antes de Rosh Hashanah, há 5.782 anos atrás. E o calendário judaico, né, que a gente está agora no ano de maravilhas em tudo, né, Pei Beit, que é 5782, está ligado com trazer divindade para esse mundo do 2022, que é o nosso objetivo, e com a missão cumprida de um jeito e desse também a gente consegue trazer Mashiach, e mais ainda do que isso, a redenção total, completa, verdadeira do mundo inteiro, né? Que é a missão cumprida que a gente já deveria ter de uma forma revelada e que já foi prometido, garantido, que é essa geração, que é o nosso momento agora, ainda mais que acelerou com tudo que a gente passou nesses últimos 2 anos, literalmente. E a gente chegou a esse mundo 2.022. É a versão que a gente está agora. Vou fazer um parênteses e lembrando sempre, é sempre fundamental a gente viver isso, lembrar a cada instante, não é em momentos inspirados ou momentos específicos, né, durante a semana, ou no Shabat, ou no dia de festa de Pesach, que está tudo ligado, com certeza. E não só isso. O nosso objetivo, a nossa missão é trazer isso tudo aqui embaixo, no que acontece no nosso dia a dia, em cada instante. E a gente aprende isso na Torá e aplica no mundo, mas é possível também, porque talvez mais ainda, aproveitando, entendendo como o mundo funciona e percebendo como que é a intenção divina da Torá, que está espelhado aqui nesse mundo. Eu vou explicar porque é um conceito que o Rebbe vai explicar daqui a pouco. Em poucas linhas, né? A gente está falando agora, né? A gente está na semana de Pesach, né? Vai começar Pesach agora, sexta-feira, se Deus quiser, sexta-feira à noite, né? E durante o sábado e o domingo, né? São 2 dias de Pesach fora de Israel, e que marca a festa da redenção, que seja já a redenção definitiva, né? Assim como foi em Mitzrayim, quem saiu do Egito, a gente vai sair agora de todas as galuyot, de todos os exílios, de todos os momentos, os tempos, a história de sofrimento do mundo inteiro, não só do povo judeu. Mais ainda, né? O que acontece, o povo judeu espelha, reflete no mundo inteiro. E a gente fala também como isso está ligado. Mas em suma, voltando a um ponto, vamos fechar cada janela de uma vez, de cada vez, né? Então, Pesach está ligado com o pular. A gente agora está se aproximando, se preparando. Essa semana, inclusive, é muito importante para se preparar bem para ter um Pesach Kasher Besameia. Kasher, com certeza, e mais ainda alegre e feliz, né? Aproveitar cada momento da preparação, inclusive, que gera muito estresse para a gente, nas mulheres, nas donas de casa,
que muda, né? Muda exatamente de uma ponta a outra. A casa, a rotina, as comidas, de um certo modo até as relações, e deve ser para o bem, para melhorar. Então, o Pessah, que é a matriz de todas as festas, é a matriz da nossa existência, tirando, né, a do mundo 2.022 ou do mundo em todos esses anos, que na verdade são muito mais do que 2022 anos, tem o mundo e tem a Torá, a divindade, o judaísmo, etc. E tem que se misturar, uma entrar dentro da outra, englobar e a gente viver como o Pessah, como o judaísmo, como a Torá dentro desse nosso mundo aqui, normalmente, no dia a dia. E o conceito de Pessah é pular. E é como a gente chama essa festa. Hashem chama de Hag HaMatzot, ou Zman Heruteno, né? Ou a festa das Matzot, que é a nossa humildade, a nossa anulação, a nossa entrega para Hashem, né? Para a missão que a gente tem para cumprir, ou o tempo da nossa liberdade, né? Reconhecendo o que Hashem fez por nós. E a gente chama de Hag HaPesach, que é o Hag, a festa em que Hashem pulou, saltou. Então, voltando, isso está ligando, né? A gente aprende isso através das versões que tem nos sistemas operacionais, nos programas, que isso dá para... hoje, quase todo mundo se relaciona com isso, né? Quando a gente vê um anúncio no iPhone para instalar o iOS, que é o sistema operacional que dá vida e dá força ao celular existir, que é o software, é o que está por dentro. E cada software, cada linguagem, cada programa, sistema que alimenta o aparelho, né, o funcionamento do aparelho, ele tem versões, porque ele é atualizado. Isso também é impressionante, como o mundo vai cada vez mais se aproximando da era messiânica, a gente começa a aprender conceitos profundos no próprio mundo, no dia a dia. Então, um conceito profundo que vem obviamente da Torá, que é a ideia de atualização, de estar melhorando, de estar uma versão nova. Então, no mundo aqui embaixo, a gente aprende que tem vários níveis de versão, né? Então, ou de versões, mas para cada versão, então geralmente não começa da versão 0, né? Assim como a Guemará também já começa na página 2, a versão já começa com a versão 1. Depois ela vai aumentando, né? É até interessante entender sobre taxonomia, sobre classificação, sobre categorias, né? Organizar o pensamento. Então tem 1.0, 1.01, 1.02, 1.03, assim por diante, até que chega na 1.1, né? 1.10, né? 1.11, 1.12 e assim por diante, vai crescendo. Aí até 1.2, 1.3, 1.4 vai crescendo. Até que chega um momento importante num sistema operacional, num iOS, né, num software, numa versão, né, e pode isso para um ano, né, para uma época, para uma temporada, que ela passa do 1.99999 que seja para 2.0. Em princípio, a passagem é de um dígito, né, de um ponto decimal ou centesimal. Mas se sabe na linguagem dos programadores e dos usuários que quando tem uma mudança de versão do 1 ponto alguma coisa para o 2.0, é um avanço significativo que tem que fazer uma mudança muito grande e uma adaptação, uma vida nova. Então, quando a gente entrou no mundo na versão 2.0, não importa qual delas, teve um avanço muito grande em relação ao que era antes. Eu vou chegar no meu ponto que eu quero falar. Isso está ligado, como eu falei, tem sempre, né, uma relação entre a Torá, a divindade, Hashem, e o mundo aqui embaixo, né?
E a ideia não é o mundo ficar aqui embaixo, ou o mundo subir, ou a Torá e o judaísmo e a Hashem descer. É ter uma fusão entre os dois, que na verdade é intrínseca, sempre foi assim, está dentro do mundo, a Torá, a divindade, etc., que a gente tem que revelar e aprender com isso. Por isso, quando a gente percebe que existe o conceito de uma mudança, estamos chegando lá, uma mudança de versão, quando a gente sai de uma versão 1.0 ou 1.999 para uma 2.0, a mudança não é só quantitativa do ponto 1, nem de uma grande quantidade, né, da 1.0 para 2.0, tá, uma mudança grande de quantidade, tem uma mudança significativa qualitativa. Não é simplesmente fazer a mesma coisa de um modo diferente ou um pouco melhor. No mundo, na vida, na história, a gente tem épocas que tem uma mudança de versão de 1.0 para 2.0 e que tem uma reformulação geral. É óbvio que é uma continuidade, né? Assim como agora a gente vai começar em Pessa a contagem do Homer, então tem o dia 1, tem o dia 2, tem o dia 3, e a gente conta não só primeiro dia, segundo e terceiro dia, né, que é seguindo uma ordem, né, de antecedência, mas a gente conta um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, porque quando a gente fala 4 dias, não é só o quarto dia, 4 dias engloba os 3 dias que vieram antes. Então, quando a gente fala versão 2.0, inclui todas as versões, podem ter milhares de versões antes da 2.0. Né, a 1.1, 1.1, 1.1, 1.2, 1.1, 1.3 e assim por diante. Até chegar na 1.99999 e mudar para 2.0. Ah, avançou só um microdígito. Não, mudou a versão completamente. Aconteceu isso, né, na minha empresa, quando a gente mudou da plataforma, né, de vendas do Magento 2 1.9, estava na época 1.9 alguma coisa, para 2.0. E agora também quando a gente mudou da 2.03 alguma coisa, desculpa, 2.3 alguma coisa para 2.4, também teve uma mudança significativa. Óbvio que não tão grande quanto muda de um dígito para o outro, do 1 para o 2. Então, o fato da gente estar agora no mundo 2.022 é significativo porque a gente está nesse 2.0. E, terminando um pouco esse conceito, explorando mais as derivadas disso, é que o salto que a gente tem que ter no mundo e nas nossas vidas, que é o que interessa para a gente saber como se relacionar, como a gente se integrar nessa situação, é que a mudança da nossa vida deve ser qualitativa, de salto, de pacer, de pular, de sair de um estado para um outro, que óbvio que integra, acumula, junta, tem um passado que continua, tem uma continuidade, uma contiguidade, tem uma continuação, uma coerência, uma constância, mas principalmente tem um salto qualitativo exponencial e muito mais que isso, quase que infinito, entre o mundo da época anterior para esse mundo novo que a gente vai viver. É um mundo novo, Olam Hadash, assim como Noah percebeu quando saiu da arca, né? É óbvio que continua sendo o mundo, né, desde a criação do mundo de Bereshit, quando Noah saiu e quando a gente terminou a pandemia, entre aspas, que está ligado com a era messiânica já na redenção, porque tem uma época da era messiânica, da chegada do Mashiach, da revelação do Mashiach, para ele mesmo, para alguns, eu já falei isso algumas vezes, e para muitos, até que seja para o mundo inteiro, e a redenção acontece de fato, que está ligado com o mundo inteiro reconhecer Hashem, e óbvio que o seu representante Mashiach Tzidkeinu, o justo Mashiach, que sabe muita Torá, que traz o mundo inteiro de volta para seguir Hashem da forma correta, de acordo com a Torá. E
está ligado, como a gente está falando antes, com a ideia de Pesach, de ter esse salto, né? Que é a matriz, que é o ponto inicial que a gente deve dar esse salto qualitativo. Então, o meu ponto que eu queria falar com vocês é que eu tenho percebido. Então, primeiro eu queria falar sobre mim, obviamente, né? Porque para eu ter direito de falar alguma coisa, eu tenho que ter testado comigo mesmo, né? E percebido dessa forma. E eu tenho certeza, né, agora que muita coisa aconteceu nesses últimos 2 anos, né, que começou a pandemia, que realmente foi uma sacudida. Isso é claro, é um fato para todo mundo. O fato está ligado com esse mundo aqui embaixo, né, no dia a dia, no mundo 2.0, 2.2, de versões que vão avançando com um salto qualitativo como quando chegou no 2.0, que eu passei por uma transformação muito grande e vivo isso e procuro cada vez mais me relacionar com isso, a procurar esses saltos qualitativos. Mesmo que as pessoas por fora talvez não percebam, nem quem está muito perto perceba, mas é o que eu vivo, né? Eu realmente vivo isso intensamente desde esses 2 anos, né? Minha vida mudou muito, 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 muito. Embora, mesmo nos detalhes, isso tenha acontecido, né? na minha ordem do dia, no que eu faço, etc. É uma nova rotina. Embora eu esteja vivendo, graças a Deus, na mesma casa, no mesmo endereço, com variações pequenas, né, de um livro, mais alguma outra, mais o estudo com certeza fez muita diferença, com o mesmo trabalho, a mesma empresa, etc. Mas o software, a parte interior, né, a parte íntima de tudo isso mudou muito. Mudou porque mudou a minha percepção, porque o mundo, né, Hashem e o mundo, né, os dois juntos provocaram essa mudança, esse upgrade, esse avanço, essa atualização da versão, né? O Yosef Zukin de 2019 certamente tem uma continuação no Yosef Zukin desse ano agora que a gente está, em 2022, em Pesach do ano 5782 PIB. É óbvio que é o mesmo nome, é a mesma pessoa, são os mesmos cabelos brancos, poucos e brancos, né? A fachada, o externo, né, aumentou um pouquinho o peso, mas isso tudo continua muito parecido. Mas dentro, e como eu vejo as coisas, como eu tenho me relacionado com tudo, né, embora para muitos possa não parecer, os poucos que eu tenho contato, é um turbilhão, é uma revolução, literalmente. Então, essa versão, a mudança, a atualização, o upgrade da 1.0, qualquer coisa que seja, mesmo 1.99999 para a 2.0, não importa que seja 2.0, 2.2 já, né? Já passou da 2.0, não teve a 2.01, 02, ou mesmo a 2.1.12, né? Já, na verdade, esse já vem depois, né? 2.01, 2.012, 2.013, etc. Já estamos na 2.022. Essa mudança é uma mudança grande de Pesach, de pular, de revolução, que está ligado com a chegada do Mashiach, a revelação de Mashiach para o mundo inteiro e já viver numa época de redenção, de Geulah. E o que eu queria falar para vocês, para mim não basta, para mim mesmo também, estou procurando continuamente me renovar em relação a isso, num salto qualitativo, mas agora chegando em Pesach, cada um de nós tem que ter essa saída do Egito. Essa saída do Egito, necessariamente, a saída do exílio, da nossa situação, da escuridão, né, externa e interna, está ligado, né, com essa revolução, que é a mudança grande de versão
do que era antes e que passa a ser depois. Não tem uma referência na história com essa mudança tão grande. Vou fazer uma pausa aqui e vou entrar num outro assunto rápido, que vai ajudar a compor esse pensamento. Então, resumindo essa primeira parte, é que o mundo foi provocado a ter um salto de versão, né? A gente não teve tempo para se preparar, como eu tive na minha empresa, e demorou um tempo razoável, mas não o suficiente, porque quando tem uma mudança grande de versão, tem um salto qualitativo, que é uma revolução que é difícil, não tem como se preparar antes em laboratório, ou com estudos, ou com contratações e change management. Não adianta nada disso o suficiente, né? Óbvio que cada coisa a mais que se prepara melhor, facilita. Mas de qualquer forma, quando se aperta, né, o botão e dá o clique para mudar de versão, pode ser até que pare de funcionar durante um tempo e até se acostumar, etc., demora um pouco. É uma revolução muito grande. E a revolução que nunca antes existiu da vida pré-Mashiach e depois da Geulah, da redenção, nunca teve um salto tão grande assim. Tanto é que é comparável com a saída do Egito, por um lado, e por outro lado é incomparável. São maravilhas que têm alguma relação, mas que é incomparável em termos de qualidade, quantidade e valores, porque por definição é eterno, é completo, é verdadeiro, verdade de verdade, se assim pode se falar, diferentemente do mundo, do fato, do dia a dia, dos dias da semana, etc. Então, o outro assunto que eu queria falar é uma pergunta, e partindo da introdução, que vai ajudar a vocês na resposta, é que uma parte das perguntas, boas perguntas, já tem a resposta na própria pergunta. Então vamos lá, a pergunta e já tendo ajudado com essa introdução, facilitando para vocês conseguir a resposta. A pergunta é: quando e onde nós e cada um de nós escravos no Egito? Então, dá um tempo para vocês pensarem. Quando e onde cada um de nós é escravos no Egito? Então a resposta é: hoje, 2022, 5782, no Rio de Janeiro, que é onde eu me encontro, e em cada um dos lugares onde vocês todos se encontram. Como que isso, só para desvendar o mistério, e isso vale, a gente aprende isso do Rebbe na sua coletânea de cartas publicadas, no Nigroskoides. O Rebbe várias vezes fala isso, que quando a pessoa escreve uma carta com seus pedidos, com a sua história, o Rebbe mostra como a resposta está dentro do que a própria pessoa escreveu, para perceber. Só que o Rebbe abre os olhos, traz uma luz, e o Hassidismo traz a luz para o mundo, e a Torá traz essa luz, que é a orientação para cada um conseguir enxergar no mundo o lado bom, o lado positivo, as respostas, que é o lado positivo para tudo que a gente está vivendo, com alegria, bom coração. Então é para a gente estar vendo a pergunta de quando o Mashiach vai chegar, de quando a gente vai sair dessa escuridão, e de por que a gente está no mundo com esses sofrimentos e com essas dificuldades. E a resposta que eu vou chegar lá para vocês, que justamente a resposta é porque por meio disso tudo a gente chega num lado, num estado, numa situação, num nível muito acima, superior, por ter essa situação como ela está agora, tão baixa, tão difícil, que está ligado ao mundo em geral, esse mundo de 2022, com tudo que a gente passou, principalmente nesses últimos anos, foi acelerado, a escuridão, o sofrimento,
as situações que foram criadas que instigam, provocam, apertam, desafiam, suscitam o nosso melhor para a gente conseguir encarar e viver tudo que a gente está vivendo. Que está ligado mais ou menos com a situação de pace, da gente conseguir pular. Quando você pega um impulso, você dá um passo para trás. Então, no fundo, isso tudo está ligado a essa situação, né? Pular, que é saltar, que é o Pessah, que é a primeira festa, que é a saída do Egito. É justamente na saída do Egito está incluído o nome Egito. Não é simplesmente sair, é aproveitar e salvar, como está na linguagem. Quando a gente sai do Egito, a gente fala que a gente vai salvar, vai natzlu mitzrayim. A gente vai salvar, porque a gente vai aproveitar tudo que vem na bagagem. Pelo contrário, justamente todo esse sofrimento a gente vai usar para poder crescer e chegar onde a gente está, onde a gente merece estar, onde a gente já vai estar, que é com Mashiach, já com a Geulah, com a redenção. Por que eu falo isso tudo? Eu acabei não explicando ainda sobre a pergunta, mas é importante ter objetivo. Por que eu estou falando esse tempo todo? É porque isso vale para mim e eu gostaria de compartilhar com vocês para poder, de algum modo, ajudar a cada um de vocês, né? Quando a gente tem uma coisa boa para a gente quer que mais pessoas tenham. Embora tudo isso para mim também é muito intenso, é um trabalho, é um esforço, que eu gostaria que fosse mais fácil e tivesse mais resultados aparentes, né, para mim, né, bons, doces. É óbvio que para Deus sempre está tendo resultado e está no caminho que Ele quer, que é a gente estar se reinventando, sem desprezar tudo que a gente viu, pelo contrário, aproveitando o que a gente viveu, que é o que eu falei. A gente aproveita o Egito para poder sair, a gente aproveita o impulso, né, o impulso que a gente vai ver, se Deus quiser vai ter tempo, né, que Rebbe aprende do nosso dia a dia. Voltando então à pergunta e à resposta. Então, a dica que eu dei na própria pergunta, pensando nisso, é que eu perguntei quando e onde. Então aí já percebe-se que não é uma resposta simples no Egito, porque para que eu perguntaria onde na resposta ou na pergunta está escravos no Egito, né? Se é no Egito, então é no Egito, não tem que perguntar onde. Então, quando você percebe que o onde não necessariamente é Egito, ou que o Egito pode continuar, que representa um conceito que continua depois, então você se libera para perceber que não é simplesmente quando a gente estava no Egito de verdade, porque se o Egito é aqui no Rio de Janeiro, então pode ser que seja agora e não há 3.333 anos e mais, né, passados. Por que isso? E é importante a gente tá ligando não é para fazer sofrer, para provocar, para poder a pessoa se sentir mal, que está escrava, mas porque isso é uma alahá, inclusive, é uma das lembranças que a gente tem que lembrar a saída do Egito. Por que tem que lembrar do Egito? Porque a gente ainda está no Egito, não está vivendo a situação de escravidão. A gente tem uma fantasia que pode ter atrapalhado muito nessa ideia do que é ser um escravo, né? A gente pensa num tipo de pessoa que foi escrava, que é a referência que a gente tem, uma referência horrível, porque não é isso ser escravo, é muito mais do que isso, né? Não é simplesmente ter um trabalho forçado, né? Nem simplesmente ter correntes ou dormir todo mundo apertado num lugar quente e sujo e que não pode fugir, não pode sair de um lugar, que não tem uma carteira de identidade, não tem um passaporte, não tem dinheiro próprio. Ser escravo é muito mais que isso. Pelo contrário, pode ser que a pessoa tenha muito dinheiro e seja mais escravo ainda do que alguém que não tenha dinheiro. Alguém que tem liberdade de viajar pelo mundo inteiro seja mais escravo do que aquele que está preso num lugar só, como a gente pensa que seja um escravo. Por isso que entende-se que todos nós, né, de algum modo, seja escravo ainda hoje, e no lugar que está, porque tem um Egito que está ligado com Mitzrayim, em hebraico, que é Mitzrayim, que são limitações. Então, só por aí já seria suficiente para a gente ficar pensando e entrar em êxtase, como é que a gente pode aprender e se ligar com Deus a partir desse conhecimento, dessa noção,
desse conceito e dessa aplicação, exercício na prática. Uma, nós estamos, vamos chamar assim para ficar mais fácil, se libertar do conceito de escravo, de escravo, que é um conceito que deturpa, que distorce. Nós estamos presos em limitações que a gente deve se revolucionar, cada um de nós se revolucionar e conseguir tirar o melhor, que é incomparável com a situação que a gente estava no estado anterior. Então, a cada segundo, né, como o Rebbe Rashab aprende, né, o Alter Rebbe fala, Bechol Yom Vayom, em cada dia e dia a gente tem que sair do Egito, e o Rebbe Rashab fala, em cada rega e rega, em cada instante a gente tem que sair do Egito. Então, e o que quer dizer isso? Quer dizer o conceito de pace, a gente pular. Então, a gente tem que dar um salto qualitativo, quantitativo, revolucionário, que não se ouviu antes, inesquecível, impressionante, fabuloso, maravilhoso, do instante que a gente estava agora há pouco e no que a gente está agora. Se libertar de todas as coisas que a gente não consegue, a gente não pode. Eu, né? Vamos falar eu. Eu não faço isso, não combina comigo, não quero, não posso, não vai levar a lugar nenhum, etc. Quando a gente sabe que é o certo, ou mesmo se jogando, se entregando, fazendo o bem, tem que ser nesse modo, né, de pular, de pacer, de avançar, de mudar de versão, de fazer um upgrade que não seja simplesmente um ajuste. Não são ajustes, não são nem crescimentos, não são nem... Eu tenho que falar agora de vamos acelerar, vamos em frente. Está ligado com o pacer, é o dia a dia. O pessoal que trabalha comigo, que lida comigo, sabe isso o tempo todo. Né? Um dos lemas e temas e slogans e frases que eu repito muito é vamos em frente, não importa o que acontece. Tem muita coisa que bota para baixo, que essa é a natureza do mundo, mesmo no 2.0, é gravidade, botar para baixo, puxar, diminuir, reduzir, entristecer. A gente tem que estar dando esse salto enorme, gigantesco, desproporcional, para aquecer, para subir. Isso então é o ponto principal, já poderia terminar por aqui. Isso está ligado com o Pessah, mas já é agora, porque é cada dia do ano é o Pessah. É mais a gente se preparando agora. A gente mudar dessa versão, né, antiga e pequena comparado a onde a gente pode estar, que é já estar com Mashiach, com a intenção agora já, se Deus quiser. O que eu pensei em falar, acabei não falando nada disso, mas evoluiu bem. O ponto principal eu consegui falar é que eu percebo, por incrível que pareça, em pessoas muito esclarecidas, próximas, que estudam, que estão ligadas, muito ligadas, que isso dificulta muito, né? A maior parte das pessoas hoje eu ainda vejo e me confunde um pouco, porque parece que eu estou fora da curva, que poderia estar com a visão errada, mesmo que a gente saiba que está escrito, né? Pessah é pular, é saltar, e eles concordam, todo mundo concorda com isso, né? Que a gente tem que mudar, que a época pré-Mashiach e Geulah é esse salto quantitativo. Quem sabe sobre informática, sobre plataformas, sobre sistemas, sobre iPhone, etc., sabe que tem essas atualizações que são que muda muita coisa. Não é simplesmente agora a tela pode ficar mais escura ou mais clara, ou pode tirar foto batendo assim no telefone, ou tem comando de voz. Não, é uma mudança em que não está mais do jeito que estava acostumado antes, né? Tem que se adaptar, etc. Mas que tem muita coisa boa que melhora. Então todo mundo concorda com isso todo mundo percebe, não tem a menor dúvida. Não é isso que eu estou falando. Estou falando o quê? Quando você propõe como que cada um de nós devemos fazer, e eu falo isso para mim, mas eu não vejo as pessoas ainda percebendo que não são as fórmulas antigas que vão ajudar. Mesmo elas sendo boas, devem continuar sendo feitas. Pelo contrário, não anula isso, mas que não é simplesmente isso. A gente tem que dar um upgrade, tem que dar uma força, uma vitalidade, uma renovação, de fato, mesmo nas mesmas coisas que a gente fazia antes,
Em cada mitzvah, inclusive, né, em botar tefilin nos demais, acender vela de Shabbat, comer kasher. Não é simplesmente que a gente chega perto de Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, que a gente vai comer capixamar com kasher, ou nesse período que está chegando a gente vai ser mais rigoroso, etc. Não é só isso. Não é só isso. Em cada uma dessas coisas a gente está na versão nova, na versão de Mashiach, de Geulah, de redenção. Isso falando para mim também, e a cada instante. Às vezes pode ser que eu consiga mais, às vezes menos, mas é um esforço constante que cada um de nós deve ter, e não se contentar com o que está se falando, mesmo as coisas boas estão se falando. Outras aulas, outras palestras, outros estudos que estão sendo feitos, a gente tem que ir além, a gente tem que dar esse pulo, salto irreconhecível, porque vale a pena. É o que o Rebbe sempre falou desde o começo, e continua falando que a gente tem que insistir demais em falar sobre Mashiach, em trazer Mashiach, e se convencer, estudar tudo que está ligado com isso de uma forma mais... E eu percebo, na verdade, mesmo as pessoas inconscientemente estão, de um certo modo, porque Hashem deu uma sacudida, ele ajudou, ele deu esse despertar de cima para a gente ter esse despertar de baixo. Deixa eu tentar agora, nesses minutos finais, que está avançando muito rápido, fazer um resumão do que eu lembrei de vários conceitos. Então vou falar muitas coisas, depois se der em alguma hora, acabo nunca dando, mas pelo menos eu falei conceitos que cada um pode explorar depois de algum modo. Então, uma coisa que é fundamental nessa versão 2.0 do mundo 2.022, 572, maravilhas em tudo. Você vê que é em tudo. Não é só em particular em cada uma das situações, em cada um dos dias, ou em inspirações momentâneas. É em cada bacolo. A maravilha tem que ser em tudo. Nas relações, no estudo, ao cozinhar, ao comer, ao falar, ao pensar, ao acordar, ao dormir, ao que vê, ao que não vê. A gente deve se esforçar, a gente tem força para isso. Segundo ponto, uma senha, Igros Kodesh. Os livros do Rebbe, de cartas do Rebbe, tem muito a ver com o nosso momento. Eu tenho visto isso na prática, porque eu vejo pessoas falando sobre isso, estudando sobre isso. Eu estou aprendendo muito com isso. Vejo pessoas que depois que ouviram falar sobre isso também estão aplicando na prática, estão fazendo um estudo semanal ligado a isso, estão falando sobre o quanto que nesse nível de detalhe que o Rebbe desce até muito embaixo no mundo, no dia a dia, trazendo a luz da Torá de uma forma simples e abrangente para todos. Então, ler e estudar as cartas do Rebbe é fundamental. Outra coisa, um conceito que o Rebbe traz, e não limita só as cartas, para estudar tudo, óbvio, principalmente os que estão os anos mais ligados, que o Rebbe falou mais sobre Mashiach, como 1990, 91, 92, tudo que está nesses anos é muito forte sobre isso. E mais recentemente também o Rebbe tem dado muita força para a gente colocar cada vez mais na prática nessa versão diferenciada. Não é que a gente fez na época, quando o Rebbe falou em 92 que era para estudar, ou já antes, óbvio que ele falou antes isso, começou quando ele deu uma sacudida grande em Kor Nissan, e continuou mais ainda a gente estudar assuntos ligados a Mashiach e Geulah e redenção. Não é mais só isso. A gente fez isso, a gente hoje entendeu melhor ainda do que na época quando o Rebbe falou isso, mas também não é suficiente. É mais ainda que isso, sem parar, rodada de fogo, se entregar de uma forma bem radical, num bom sentido, não é forçar a pessoa, não é encher o saco das pessoas, não é incomodar, de uma forma natural. Tem que ser natural, tem que ser no mundo 2.0.2.22. Não é simplesmente lá em cima, natural no judaísmo, na divindade, nos momentos inspirados de Shabbat e assim por diante. É no nosso dia a dia a gente trazer esse conceito de Mashiach numa versão muito mais avançada. E como eu falo, não só vamos em frente, como acelerar cada vez mais falado. Melhorar com saltos qualitativos. E outra coisa que também me relaciono muito com isso, passei muito sobre isso, é que
A luz, o Rebbe trouxe isso para mim hoje, o calor do sol é mais quente, mais distante. Quanto mais perto, mais embaixo, mais perto da Terra, mais quente é, porque tem um fenômeno chamado de oro roseiro, porque os raios vêm com o seu calor, em princípio, quanto mais perto do Sol, mais perto está da fonte do calor, e ele vai descendo, vai esfriando, com certeza, mas perto da Terra ele fica mais quente. Por quê? Porque ele bate na Terra e ele volta. E aí ele se concentra aqui embaixo. Então a gente vê a grandeza de ter chegado num ponto mais embaixo, a gente consegue crescer e subir, porque a gente pega o impulso do que está lá embaixo. Ponto parágrafo, tem falado muito sobre isso também. O Rebbe falou, um dos momentos que teve uma grande evolução positiva no mundo não foi... Óbvio que a pandemia, no fundo, teve consequências positivas do que a gente está se aproximando da Geulah, mas foi muito sofrido. Em compensação, quando o homem foi à Lua, em 1969, o Rebbe aproveitou muito isso para mostrar paralelos da Torá, da divindade, com o que acontece no mundo. Foi um fenômeno que mexeu com o mundo inteiro. Imagina, o homem conseguiu chegar na Lua, né? O mundo representado pelo homem conseguiu chegar na Lua. Isso é uma coisa assim fora do comum, positiva, que mexeu muito com o mundo, né? O mundo se inspirou muito com isso. Não tinha positivo, mais que a pandemia que trouxe para baixo, ou com guerra agora que também traz para baixo, mas deve ser o contrário. Esse que o Rebbe explicou, qual é o fenômeno do foguete. O foguete trabalha justamente com a força do empuxo, que é a força de jogar para baixo é que faz com que ele vá mais para cima. Pronto, falei. Hashtag falei, como se diz. Esse é o ponto fundamental. A gente ter chegado num ponto tão baixo faz com que a gente consiga chegar num ponto mais acima ainda. Mesmo cada um de nós na sua vida pessoal, em que tem momentos que puxa para baixo, de empuxo, de descer, de calor, gravidade, nos dois sentidos, né? De ser grave e de puxar para baixo, que é o peso, de pesado, de velho, no sentido negativo, de cansado, etc. A gente tem que pegar esse impulso, né, de ir até o fundo do mar para conseguir subir à tona e crescer e chegar nesse momento logo, se Deus quiser, em que o conhecimento de Hashem vai estar cobrindo o mundo inteiro, assim como a água cobre o mar, que seja agora já, se Deus quiser. Mashiach now, Pesach Hashem Sameach, já a gente está na Geulah definitiva, já saímos, e como eu falei agora, sem querer, já saímos do nosso Egito, das nossas limitações, das nossas dificuldades, nossa versão antiga, que é incomparável com essa versão que a gente teve um upgrade muito bom. Mashiach now para todos nós, boas notícias, tudo de bom para todos nós, Shabbat Shalom.